povo lindo, povo abençoado de Deus, a paz de Jesus, o doce amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês, você do grupo de oração Nossa Senhora dos Prazeres, em Lavras Novas e todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Eu me chamo Douglas Campos, eu tenho 42 anos de idade, eu sou casado há 20 anos com a Shirley Campos e eu sou pai de 5 filhos, 2 meninas, 3 meninos. E há 17 anos faço parte, sou membro de uma comunidade chamada Missão Louvor e Glória da cidade de Marília, no estado de São Paulo. Muitas pessoas já devem ter feito alguma experiência com algumas das canções que a Louvor e Glória tem, algumas pregações pelo nosso fundador nesse Brasil afora, Rodrigo Ferreira, que canta aquela música Sou Milagre. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Essa é a canção que, como a gente diz, o carro-chefe da Missão Louvor e Glória. E hoje nós estamos aqui para falarmos da nossa família, da nossa casa. Da nossa casa que nós estamos vivendo atualmente pela essa pandemia, a verdadeira igreja doméstica. Pelo menos assim tem que ser. Eu lembro que muitas vezes, em muitas pregações que a gente vai, em muitos lugares, muitas palestras, que a gente prega ou que a gente está presente ouvindo, muitos de nós pregadores, padres, falam, né? Precisamos viver a igreja doméstica. E agora chegou esse tempo. Já estamos há 3 meses praticamente, em muitos lugares sem a missa presencial, só pela missas online. E a nossa igreja, a nossa casa virou a igreja doméstica, aonde nós colocamos toda a palavra ouvida, a Eucaristia que comungamos, o próprio corpo de Cristo em prática. Porque agora a igreja se tornou a nossa casa. É na nossa casa que nós estamos vivendo por esses tempos. A igreja. Por isso eu preciso ser um testemunho de Deus para os meus, para minha esposa, para os meus filhos. Porque é dentro da nossa casa que a gente revela quem a gente é de verdade. O jeito que nós nos comportamos. E é claro que aqui é uma teoria, mas nós vamos aprendendo a lidar dentro da nossa casa, a gente vai rezando, a gente vai orando. E nós precisamos a cada dia colocar a palavra de Deus em prática para nos irmos aperfeiçoando a imagem e semelhança de Deus, pois Ele nos criou, assim diz no livro da origem, no livro de Gênesis, façamos o homem à imagem e semelhança. E presta bem atenção que Deus viu que o homem estava só e ainda deu a ele uma ajuda adequada, fez a mulher. E depois ainda mais do que ajuda, deixa o homem e a mulher, seus pais, e eles irão se unir e se formarão uma só carne, uma família. E assim a gente constitui a família, a nossa casa que está sendo bombardeada nesses tempos. A nossa casa está sendo saqueada. O inimigo está tentando roubar o que é sagrado, o que é precioso, o que é belo, o que é lindo, o que é maravilhoso. O inimigo quer roubar a sua dignidade. O inimigo quer roubar aquilo que você tem de belo, que são seus filhos.
o amor entre o casal, e a todo instante investindo, e que vai entrando por várias brechas que nós vamos deixando. Mas eu preciso me policiar, eu preciso me colocar diante de Deus como um homem, como chefe de família que cuida da casa. Não é fácil. Não é fácil ter família, não é fácil constituir família, não é fácil criar os filhos, não é fácil. Mas é necessário ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que busca a todo instante a palavra, que busca a Eucaristia, que busca a confissão, que busca conselhos que edificam e não que destroem, que buscam estar perto de Deus a todo instante, dialogando com Deus na oração, falando com Ele, mostrando para Ele as necessidades da sua casa, da sua família, mostrando as necessidades espirituais, físicas e materiais, sabendo que Deus é aquele que provê todas as coisas. E presta bem atenção no que o Evangelho nos diz. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. É uma palavra bem conhecida de todos nós, mas que nos ajuda bastante a edificar a nossa casa sobre a rocha. Presta atenção. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra é o finalzinho da Bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, em que Jesus reúne a multidão e mostra para aquelas pessoas o caminho da felicidade. Aqueles que querem entrar no céu precisam seguir as bem-aventuranças, que o próprio Cristo nos ensina, e a conclusão do Sermão da Montanha é essas palavras. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A minha casa, a minha família precisa estar edificada sobre a rocha. E presta bem atenção nos fenômenos a qual o próprio Cristo diz que vem contra as nossas casas, que investe contra a nossa casa. Caiu a chuva, vem as enchentes, sopra os ventos, investe contra a casa, porém ela não cai. Ela não caiu porque estava edificada na rocha. Só que Jesus vai dizer também, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante ao homem sensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Precisamos prestar atenção que Jesus está colocando duas casas. É fácil nós identificarmos a casa sobre a pedra, sobre a rocha, e a casa sobre a areia. Os fenômenos são os mesmos: chuva, enchente e vento, que investe contra a casa. E qual que vai ficar em pé, meus amados? Aquela que está mais forte, aquela que está edificada na rocha. E quem é a rocha? É o próprio Cristo. O que eu quero dizer para você? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo está com sua casa edificada na rocha. Vai vir as enchentes, vai vir a chuva, vai vir os ventos, vão tentar investir contra a minha, contra a sua casa.
Mas se a sua casa estiver edificada na rocha, ela não cairá. Eu fui para os Estados Unidos, eu partilhei uma vez a oportunidade que eu tive esse ano mesmo de 2020, aí em Lavras Novas. Eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 19 anos de idade, e eu e a minha, na época, namorada. E nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, de muitas oportunidades, nós nos afastamos da igreja e começamos a viver uma vida totalmente fora de Deus. Sem Deus nem tempo, mas nós fizemos assim. Nos casamos em 99. E meus amados, pasmem, no ano de 2000, eu comecei a trair a minha esposa, com um ano de casado, fora da igreja. A minha esposa conheceu alguns amigos, por isso que é muito importante ter amigos de Deus. E essas amizades levaram minha esposa para a igreja, onde ela fez uma experiência maravilhosa, em um evento que nós tínhamos lá nos Estados Unidos, isso no ano de 2001. E depois de um ano, a minha esposa me chamou para ir também em um evento, no ano de 2002. E naquele evento, presta bem atenção que antes disso, com um ano de casados, eu adulterei, traí a minha esposa. Gostava de beber bastante. Isso é triste. E depois de um ano, fui para a igreja com a minha esposa. E naquela noite, no ano de 2002, dia 9 de novembro de 2002, fiz uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo de Deus. A minha casa estava edificada na areia. E naquele ano de 2002, quando eu fiz aquela experiência, Deus tocou meu coração. O Espírito Santo encheu a minha alma. E eu comecei a destruir aquela casa na areia e edificar a minha casa na rocha. Que os olhos se abrem, os ouvidos se despertam e você começa então a viver uma vida nova. Se rompe com o pecado, com aquilo que faz mal, adultério, prostituição, bebedeira e tantas outras porcariadas que vai entrando dentro da nossa casa quando nós não temos intimidade com Deus. Começamos a fazer caminho, uma experiência na comunidade, na Missão Novo de Glória, a qual nós somos missionários. E nós temos testemunhado em tantos lugares como Deus é bom e eterno em sua misericórdia. Eu me lembro uma vez, eu ia fazer minha primeira pregação, uma agonia tomou conta de mim, porque eu tinha traído a minha esposa e ela não sabia de nada. Eu chamei minha coordenadora, é fácil fugir das coisas, né? Muito fácil. É só chamar a pessoa que não tem nada a ver com aquilo e contar para ela. Mas eu contei para minha coordenadora que eu não podia pregar e ela perguntou o que estava acontecendo e eu disse para ela, contei para ela que eu tinha traído a minha esposa. Claro que tudo isso aqui é antes de conhecer Jesus, a traição. Presta atenção, porque a gente precisa mudar de vida, criar vergonha na cara. Porque quando Deus toca a gente, não é para a gente continuar na sem vergonhice, não, é para a gente mudar. Isso tudo que eu estou dizendo aqui é antes de conhecer, de ter a experiência, a traição. Mas neste momento que nós fomos pregar o retiro, eu contei para minha coordenadora que eu tinha traído a minha esposa, e minha coordenadora falou assim: nós vamos resolver isso agora. Nós somos de Deus. E aquele momento, né, eu disse assim: mas como? Ela falou assim: eu vou chamar sua esposa. Ah, menino, quando a minha esposa entrou, e eu tive que contar para ela
a verdade. Não é fácil, não. E quando eu falei para minha esposa que eu tinha traído ela, sabe o que aconteceu? Minha esposa, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela me disse assim: eu te perdoo, porque eu sou filha de Nossa Senhora e sou cheia do Espírito Santo de Deus. Naquele momento é como saísse de mim uma tonelada das minhas costas. Aí a gente lembra aquilo que a palavra de Deus diz: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, cansados sobre o fardo, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Naquele momento eu aprendi o que é a docilidade da palavra, o que é o perdão. A minha casa e a minha família pode ser restaurada pela palavra de Deus, pela Eucaristia, pela Santa Missa, pela adoração, pelo Santo Terço, pelo diálogo. E quando eu fecho as brechas que tentam entrar o pecado todo instante dentro da minha casa, lembre-se daquilo que a palavra de Deus nos ensina e do que a oração do Pai Nosso nos ensina. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Precisamos rezar todos os dias assim, para que a nossa casa seja restaurada e renovada pelo poder do Espírito Santo. E detalhe, uma das orações que minha esposa fazia para mim a todo instante, antes de vir para a igreja, ela rezava assim: pega ele, Jesus, laça ele, Maria, ajuda eu. Aprenda isso. Pega ele, Jesus, laça ele, Maria, ajuda eu. E assim a nossa casa vai sendo restaurada. Às vezes você está aí me ouvindo e pensando assim: menino, mas aqui em casa está difícil. Eu não falei que é fácil? É pela força da oração. A oração pode mudar todas as coisas. Se até hoje você edificou a sua casa sobre sobre a areia, como eu estava edificando, Deus te dá a oportunidade de você tirar o alicerce de areia e colocar sobre a rocha. Deus é mestre, Ele sabe de todas as coisas. Deus é bom, Deus é Pai. Eterna é a sua misericórdia. Aproveite o tempo que você tem. Aproveite o tempo que você está vivendo. Mesmo que não seja favorável nessa pandemia que nós estamos passando, mas em tudo nós precisamos dar graças a Deus. Quantas famílias que falaram que não tinham tempo, né? Nós falávamos que não tinha tempo, agendas cheias, e vai para lá e para cá, e corre para lá, baixa a cabeça para cá, corre atrás de dinheiro para lá, corre atrás de outra coisa. E de repente, um simples vírus, invisível. E vou dizer para você, insignificante, que você nem vê, mas que faz um estrago tremendo, fez a gente parar. E pararmos para, meus amados, colocarmos a nossa casa em ordem, porque estava ou está bagunçado. Pais que já não falavam mais com os filhos, que já nem conheciam a voz, o abraço dos filhos. Esposo, esposa que não se dialogavam, que agora precisam se dialogar, graças a Deus, e que seja sadio. Abrace as pessoas da sua casa, fale que você as ama. Fale isso, não tenha medo não, senão o mundo vai fazer, por mim e por você. Tenha coragem de ser ousado na fé. Edifique a sua casa sobre a rocha, em nome de Jesus. Eu convido a você a fechar os seus olhos por um instante. Essa partilha com o grupo de oração e todas essas pessoas que estão nos assistindo. Com seus olhos fechados e com a mão no seu coração, eu peço: Senhor Jesus, neste dia abençoado, que o Senhor nos proporciona a viver, eu quero pedir por todas as famílias que estão, neste momento, passando por dificuldades, tentando se restaurar.
que pela força do teu Espírito Santo o Senhor possa ajudá-los a vencer os medos, os obstáculos e dar a cada um deles, Senhor, a estrutura necessária, a este homem de Deus, a essa mulher de Deus, a esses jovens, adolescentes, crianças, que sejam purificados o coração, restaurados a sua alma, e que nesse dia elas possam viver conforme a tua santa vontade. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe desde a hora que nós levantamos, que acordamos, até a hora de nós deitarmos. E é o Senhor que tem nos conduzido. Conduz, Senhor, a nossa família, a nossa casa, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que o Senhor possa derramar sobre nós, Senhor, curas, libertações. Que o Senhor possa curar, Senhor, essas chagas que foram abertas. Que o teu sagrado coração possa vir sobre o nosso coração e curar as feridas, Senhor, tantos machucados, que o Senhor sabe como tratá-los. Que o Senhor possa cuidar, Senhor, deste homem de Deus, dessa mulher de Deus. Eu peço, Senhor, por todos os casais, por todas as famílias, que muitas vezes vêm as chuvas, as enchentes, os ventos, tentam investir e entrar nessa casa. E quando entra, Senhor, desmorona tudo. Mas que neste dia o Senhor possa ajudar, Senhor, essas famílias, Senhor, a fecharem as brechas, para que nada venha, Senhor, de mal acontecer, Senhor. E que a tua bondade e a tua misericórdia possa vir sobre o coração de cada um deles. Eu te peço, ó Deus de bondade, cura, Senhor. Realiza milagres, prodígios. Levanta aquele que está caído. Dá visão àquele que está, Senhor, neste momento, sem enxergar. Abre os ouvidos daquele, Senhor, que está surdo. Abre os lábios daquele que está mudo. E, principalmente, abre o coração, Senhor. Dilata o coração daquele que está fechado, para que diante da tua palavra possa experimentar a tua docilidade, o teu amor. O Senhor que sabe de todas as coisas. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que aprendeu tanto no seu silêncio, no seu sim, ser mãe, ser filha, ser esposa, possa nos ajudar e ajudar a nossa casa a vencer todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam ser sempre pessoas abençoadas e que a sua família seja restaurada a cada dia. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Valeu, gente.